nossos pequenos. Aproveito aí para desafiar você, como falamos na semana passada, você tem aí na sua família crianças que não são seus filhos, mas às vezes os pais dessas crianças não vêm à igreja. Então é um sobrinho, é um primo, é um vizinho. Então, quem sabe assumir o desafio de você trazer estas crianças à igreja para abençoá-las e abençoar essas famílias. Então vai pensando aí nos alvos missionários que você tem, pequenos, né? Ao seu redor, na família, na vizinhança, nos amigos que brincam com seus filhos, nos amigos que brincam ao redor da sua casa e na sua própria família. Bem, amados, vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 10. Romanos, no capítulo 10, nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. Romanos 10, a partir do versículo 5, o texto que já está aí projetado. Sempre importante você também estar acompanhando a leitura na sua Bíblia. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Queridos, a Bíblia possui uns textos assim bastante difíceis de interpretar, que até hoje os estudiosos discutem. Graças a Deus, eles não são a maioria. 90% ou 99% do que a gente encontra na Bíblia aponta de forma muito clara para uma mensagem principal, que é o Evangelho, relacionamento com Deus através de Jesus. E para facilitar ainda mais nossa vida, Deus coloca na Bíblia textos como esse, que a gente acabou de ler, passagens didáticas que funcionam como resumos dessa mensagem e que vai nos ajudar a entender o funcionamento do Evangelho, especialmente
no desdobramento dele na missão. Porque missão, sempre que a gente ouve essa palavra, missão, missões, vida missionária, a gente precisa entender que isso é uma consequência do Evangelho. Por isso, o centro do nosso texto está aí nos versículos 9 e 10, quando ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pergunta é: o que é o Evangelho? O Evangelho é o fato histórico do que Deus fez por nós em Jesus. O Evangelho é a mensagem que nos conta essa história, que nos explica o que é que Deus fez por nós em Jesus e por que isso era necessário. O Evangelho é a palavra que nos desafia a crer nessa mensagem, crer e confiar e viver um relacionamento com Deus através de Cristo. Um relacionamento que implica em comunhão, em serviço e em missão. Então, começando por o que Deus fez por nós em Jesus, o que a gente responde? Simples: Deus nos amou. O Criador de todas as coisas olhou para você, olhou para mim e se importou. Apesar de todos os nossos erros, falhas e pecados, Ele nos amou, apesar da nossa falta de fé. Ele nos amou, e por amor, Ele envia ao mundo o seu Filho. Jesus é a demonstração máxima do amor de Deus pela sua vida. Jesus é o Filho de Deus que se fez humano, viveu entre nós, revelando a vontade do Senhor. Morreu na cruz, tomou sobre Ele a nossa condenação. O castigo dos nossos pecados estava sobre Ele. Veja que Paulo utiliza aqui no texto a palavra justiça. Por quê? Porque pelos nossos pecados nós merecíamos a condenação. Se Deus é justo, se Ele é santo, se Ele leva a sério a sua própria vontade, Ele deveria nos condenar por causa de nossa rebeldia, nossos pecados, nossa maldade. Deus então coloca sobre Cristo, seu Filho, essa justiça. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E aí o que acontece? O resultado dessa operação de Deus colocar sobre Cristo a nossa condenação, o resultado é perdão. Em Cristo, Deus nos perdoou todos os nossos pecados. E qual o resultado? Qual a consequência desse perdão? Por causa do perdão, agora você pode ter comunhão com Deus. O perdão é a condição da reconciliação. E é esse o significado da palavra salvação, usada aí algumas vezes. O que quer dizer salvação? Deus perdoou em Cristo todos os nossos pecados, removeu a barreira, o obstáculo que nos separava da comunhão com Deus. Então em Cristo há libertação de tudo que nos oprime, nos escraviza e nos mantém alienados do Criador. Salvação é o fato de Deus Pai ter nos salvado em Cristo Jesus. Enquanto nossos pecados nos trazem morte, Deus em Cristo nos traz vida. Assim como Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, Ele pode nos ressuscitar da nossa morte espiritual, que nos aflige. Uma vida de comunhão com Deus eterna, porque é para sempre e começa nessa vida. Salvação significa ter um lugar no povo de Deus, fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, caminhar
junto com irmãos e irmãs, cooperando com o reino de Deus, com o mesmo propósito. Salvação implica em comunhão. Então esses são os fatos do Evangelho. Salvação tem a ver com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos fazendo sentir cada vez mais a presença de Deus, o amor de Deus. Espírito que nos capacita a servir a Deus dentro e fora da igreja. Espírito que gera edificação e nos impulsiona para anunciar a outros essa mensagem. Então veja, o Evangelho não é uma informação que a gente lê na internet, acha interessante e depois passa para a próxima. Evangelho não é como um filme ou uma série dramática que você vê e se emociona. Mexe com o seu coração. Mas no outro dia você já está em outro filme, em outra série. O Evangelho não é como um videozinho que a gente rola no celular. O Evangelho exige um posicionamento. Diz aí no versículo 9, precisamos crer e confessar. Crer e confessar são dois lados de uma mesma moeda. Eu confesso porque creio. Se eu creio, eu confesso. Existe quem confessa sem crer. São aqueles que vivem uma religiosidade de aparências. Então você vai encontrar na vida dessa pessoa que confessa sem crer a aparência de um cristão, mas o coração dela vai estar vazio de Deus. Isaías 29 fala desse tipo de pessoa. Fala assim: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você viu o culto, você acabou aqui de participar do momento de louvor, você se aproximou do Senhor com lábios, mas será que você trouxe o seu coração para a adoração ao Senhor? Eu te ouvi cantar, mas o Senhor vê o coração. Veja, confessar diz respeito a um compromisso público de relacionamento com o Senhor. É assumir diante de tudo e de todos que a partir de então Jesus é Senhor da minha vida e eu sou servo dele. Por isso Cristo afirma lá em Mateus capítulo 10, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas, tenho mais, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então a confissão pública, ela marca uma diferenciação. Ela é necessária para que a gente se identifique como discípulo de Jesus. Ao nos comprometermos com Jesus, nos comprometemos com os discípulos de Jesus, nos comprometemos com o povo de Deus. Isto é, o confessar é o pressuposto, é a premissa da comunhão. Agora, se existe quem confessa sem crer, também pode existir quem crê sem confessar. Que pessoa é essa? É a pessoa que transforma a fé num sentimento. É uma fé sem compromisso. É uma fé que não tem comunhão, não tem serviço, não tem missão. Nas palavras de Tiago, é uma fé sem obras. Ele vai dizer que é uma fé morta. E uma fé morta é o equivalente de uma ausência de fé. Então a verdadeira fé
ela começa no coração, porque com o coração se crê para a justiça, e ela se expressa em atitudes. Com a boca eu confesso. É uma convicção interior, porque o Espírito Santo atua dentro de nós, produz regeneração, vem do alto, é milagre do céu dentro de nós. Mas isso precisa se exteriorizar em uma vida de relacionamento com Deus, que inclui o reconhecimento público de quem é Cristo em nossas vidas. Em outras palavras, a verdadeira fé envolve a vida toda, interior e exterior, o público e o privado, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Todo o nosso ser precisa ser afetado por essa fé. Então o Evangelho é sobre crer e confessar, as duas coisas juntas, conectadas. Isso quer dizer, então, que quem não crê com o coração, nem confessa com a boca que Jesus é Senhor, não é salvo, não tem relacionamento com Deus, não experimenta a realidade do Evangelho em sua vida, não tem o Espírito Santo, nem a graça de Cristo. Isto é, o ponto de partida para experimentarmos o perdão dos nossos pecados, libertação, reconciliação e vida eterna é crer e confessar. Por essa razão, há pessoas que estão dentro da realidade espiritual do Evangelho e há pessoas que estão fora. Há pessoas que têm relacionamento com Deus e há pessoas que não têm. A boa notícia que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto é que o Evangelho está acessível, disponível para todos. Ou seja, se de um lado há pessoas que estão longe de Deus, sim há. A resposta é, elas podem ser aproximadas por meio do Evangelho. Se há pessoas que ainda não experimentaram a realidade do Evangelho, elas podem experimentar. Se há pessoas espiritualmente mortas, elas podem ressuscitar. Se há pessoas espiritualmente oprimidas, elas podem ser libertas. Se há pessoas espiritualmente perdidas, elas podem encontrar o caminho. Se há pessoas afundadas no que há de pior deste mundo, elas podem ser purificadas. Se há pessoas cheias de dor, angústia, tristeza e maldade, elas podem ser preenchidas com o amor e a bondade de Deus. Se há pessoas cegas e iludidas com todas as formas de pecado desse mundo, os olhos delas podem ser abertos e elas podem ver, contemplar a graça de Deus. Vemos isso aí nos versículos 6, 7 e 8, onde ele faz duas perguntas interessantes. Ele fala assim: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, não se pergunte quem fará Cristo descer, ou quem o ressuscitará dos mortos. Mas o que ela diz, o texto continua: a palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Qual palavra? Ele completa: essa palavra que estamos proclamando. Então, veja, o que ele quer dizer com isso? Para você experimentar salvação, você não precisa subir às alturas do céu, nem descer na profundidade dos abismos. Para experimentar a salvação, você não precisa realizar algo impossível. Deus já o realizou por você. O trabalho já foi feito. O custo já foi pago. O impossível já se tornou real. A salvação está disponível, perto, próxima de cada um de nós. Ela está ao alcance dos seus ouvidos. Está acessível para você ouvir, acreditar, confessar.
Então o Evangelho não é sobre o que você tem que fazer, é sobre o que Deus fez por você em Cristo. O Evangelho é a mensagem que te desafia a se posicionar diante desse fato. É a mensagem que te desafia uma resposta. O desafio não é se você vai conseguir fazer isso ou aquilo, porque a resposta é óbvia. Você não vai conseguir. O Evangelho diz: Cristo conseguiu por você. O desafio é crer, confiar, confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A pergunta não é se você merece ou não merece. Resposta óbvia: você não merece. Mas o Evangelho diz: não é por merecimento, é por graça, é por amor, é por Cristo. A condição não é você entender todas as partes da Bíblia, todos os aspectos do cristianismo. Não precisamos entender tudo. Precisamos acreditar e confiar no que Deus fez por nós em Cristo e nos prostrar diante dele como Salvador. A palavra está perto de você, perto da sua boca, perto do seu coração. É a palavra que é anunciada. E aí o apóstolo Paulo ele dá um passo a mais quando afirma a universalidade do alcance do Evangelho. Quando ele diz nos versículos 12 e 13 que não há diferença entre judeus e gentios. Isto é, não há diferença entre seres humanos. Pois o Senhor é o Senhor de todos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu queria que você, vamos dar uma pausa e vamos organizar o que a gente viu até aqui. Primeiro, você precisa ter clareza. O Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo. Ele já fez. Segundo, todos nós precisamos do Evangelho por causa dos efeitos do pecado sobre toda a humanidade. Terceiro, o Evangelho está acessível a cada um de nós, não é algo distante, inalcançável. Seja lá qual for a situação da sua vida, a única condição para você é crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Agora, em quarto lugar, Paulo enfatiza que esse Evangelho, que é para cada um de nós, é para todas as pessoas. Isto é, o Evangelho é para mim, é para você, mas é para as pessoas de todos os lugares, de todas as cidades, de todos os povos, de todas as nações. Que nos leva, irmãos, à última parte do texto. Os versículos 14 e 15. Paulo nos faz uma série de perguntas. Ele diz assim: como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém vai falar se não for enviado? Veja, essas perguntas elas nos ajudam a visualizar a dinâmica da salvação, a dinâmica da missão no reino de Deus. Temos aqui 5 verbos fundamentais, conectados: invocar, crer, ouvir, falar, enviar. Você precisa memorizar esses verbos: invocar, crer, ouvir, falar, enviar. A ordem importa. Esses 5 verbos resumem a história do Evangelho. Primeiro, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O seu Filho nos falou a palavra de Deus. Pessoas ouviram o que Cristo fez, falou, anunciou. Pessoas
creram. E porque elas creram, elas passaram a invocar o nome do Senhor. Invocar quer dizer ter um relacionamento com Deus. A partir da fé, orar, adorar, cultuar, servir. E o que vem depois? Novamente, envio. Essas pessoas que ouviram, creram, adoraram, são enviadas por Jesus. Façam discípulos de todas as nações, disse Jesus. Então veja, o primeiro envio começa no céu. Deus enviou o seu Filho. A consequência do envio foi a mensagem. Uma mensagem anunciada, testemunhada. Essa mensagem foi ouvida. Essa mensagem foi crida. Os discípulos creram, confessaram, adoraram, invocaram. Resultado, envio. E há nesse esquema um verbo que aparece implícito, que é o verbo obedecer. Deus enviou, o Filho obedeceu, por isso ele veio. Jesus enviou, os discípulos obedeceram, por isso foram. Mensagem anunciada, compartilhada, testemunhada pelos discípulos de Jesus a outras pessoas em outros lugares. E essas pessoas de outras cidades, de outros lugares, ouvem, creem, invocam o nome de Jesus como Salvador, passam a ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Surgem igrejas, e o ciclo se repete, e o ciclo se renova. A mensagem é anunciada, pessoas ouvem, pessoas creem, pessoas clamam, pessoas se sentem impulsionadas pelo Evangelho, pessoas obedecem. Então, queridos, esse é o ciclo do reino de Deus. É o ciclo que começa no céu. É o ciclo que passa pela história do povo de Israel, pela história de Jesus, pela história dos apóstolos. E um dia esse ciclo chegou a mim e a você. É o ciclo da missão. Se você já é cristão, você já faz parte desse ciclo. Se a mensagem do Evangelho está chegando aos seus ouvidos, esse ciclo da graça te alcançou. Só que nós temos algumas dificuldades para compreender esse ciclo. Por um lado, há cristãos que acham que esse envio nada tem a ver com eles. Então, na cabeça deles, existem alguns crentes assim especiais que eventualmente são enviados para alguns lugares. Não é o caso deles. Então, no alfabeto deles, no dicionário deles, haverá o verbo crer, haverá o verbo invocar, no máximo, o verbo pertencer à igreja. Mas o verbo enviar, no sentido deles entenderem que o Senhor os envia, não aparece nesse dicionário. Então, por um lado, eles interrompem o ciclo da missão, por falta de entendimento e obediência. Por outro lado, quer dizer que eles continuam sendo um campo missionário. Quem não vai, ou quem não entende que precisa ir, é porque não entendeu o Evangelho. Quem não entendeu o Evangelho precisa ser evangelizado. Há cristãos que pensam a missão de forma desconectada, fracionada. Então, aquela história. Existe a missão em países distantes, a missão de evangelizar
amigos, a missão da igreja. E aí a gente pensa que o que está acontecendo em outro país não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na sua família não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Mas quando a gente pensa a missão como um ciclo, a gente percebe que esse movimento que está acontecendo no mundo todo tem a ver com a gente. Porque o evangelho que começou lá, chegou aqui, ele continua indo. Também há cristãos que não conseguem compreender essa dinâmica do evangelho como um processo que se repete. Então a pessoa, ela imagina etapas isoladas. Há o momento de ouvir, ela ouviu, acabou. Há o momento de crer, ela creu, acabou. Invocou, beleza. Enviou, ok. Aí tem gente que diz assim, bem, eu estou no momento de ouvir. Várias vezes, né? Pessoas já compartilharam comigo assim, não, pastor, eu estou no momento que eu preciso ouvir. Ela só quer ouvir. Outros acham que é hora de falar. Elas querem falar. Falam muito, mas ouvem pouco e não querem ir. Outros querem ir, mas não querem ouvir. Outros querem invocar, clamar, adorar, mas não querem falar, nem ouvir, nem ir. Então veja, queridos, está tudo errado. Eu queria que você pensasse nesse processo. Você precisa entender que ser cristão é estar continuamente inserido nesse processo de invocar, crer, ouvir, falar e enviar. É um ciclo espiritual contínuo. Na verdade, é um ciclo que nos mantém espiritualmente vivos. É um ciclo que mantém você ativo e animado no reino de Deus. E muitas vezes nós não estamos espiritualmente animados, ativos. Por quê? Porque partes desse ciclo não estão acontecendo em nossa vida. Veja o que ele diz: a fé vem pelo ouvir. Verdade. Pois então, o mundo precisa ouvir o evangelho. Os países da Oceania, da Ásia, da África, da Europa, da América precisam ouvir o evangelho. As cidades mais ricas e as mais pobres. Os lugares onde há liberdade religiosa e os lugares onde há proibição. Nosso país precisa ouvir o evangelho. No interior e nas grandes cidades, nas favelas, nos sertões, nos condomínios. Seus colegas de trabalho precisam ouvir. Seus amigos da escola precisam ouvir. Seus vizinhos precisam ouvir. Seus familiares precisam ouvir. Seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa, seu namorado precisam ouvir. Os irmãos da igreja precisam ouvir. Você precisa ouvir. Eu preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A nossa fé vai adoecendo, vai cauterizando, porque a gente não tem ouvido. Precisamos ouvir mais. Precisamos ouvir para falar, ouvir para fortalecer e nutrir a nossa fé. Precisamos de humildade para nos colocar em uma posição de ouvintes. E aqui, irmãos, veja, né? Isso envolve o culto, a importância da gente parar e estar no culto para ouvir a palavra. Ouvir com atenção, ouvir com qualidade. Mas não apenas aqui. Não se trata apenas de pregação. Precisamos conversar sobre o evangelho uns com os outros. Precisamos conversar sobre o evangelho.
em nossas casas, no churrasco, no café, na lanchonete, em visitas, em resenhas, em encontros. O problema do crente é achar que ele não precisa ouvir mais. E aí você acha, né, que agora você está numa outra posição. Poxa, tem gente aí por aí fora, tem alguém no mundo que precisa ouvir. Eu não. Eu estou em outra condição. Acontece que o Evangelho, irmãos, e a raiz dessa confusão, eu vou te explicar qual é. A gente confunde o Evangelho com ciência, com conhecimento técnico, né? Então, assim, sabe, nenhum de nós aqui precisa que alguém explique, né, que 2 e 2 são 4, né? Então não é sobre você estudar sobre como somar, multiplicar, subtrair, dividir. Então se você diz assim, poxa, não, eu não preciso que ninguém me explique matemática, porque eu já sei. Eu estudei, eu aprendi. Muito bom. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é um curso que a gente se forma. Não é um diploma que a gente pega. Não é uma quantidade de livros que a gente lê. Não é um título que a gente tem. O Evangelho é vivo. Porque o nosso Senhor está vivo. Então, veja, a palavra de Deus é meio de graça. É instrumento do agir do Espírito sobre nossas vidas. O Espírito Santo fala ao nosso coração todas as vezes que você ouve o Evangelho. Essa graça renova nosso coração, nossa mente. Quanto mais ouvimos e conversamos sobre o Evangelho, mais fé em Cristo temos, mais a fé se fortalece. A fé vem pelo ouvir. Não é ouvir como quem busca entretenimento, não é ouvir como quem busca informação, é um ouvir que gera fé. Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir gera fé. Aí volta para a sequência. A gente ouve, a gente crê, a gente invoca, a gente entende o envio do Senhor sobre as nossas vidas. Quanto mais ouvimos, mais cremos. Quanto mais cremos, mais nos dispomos a adorar, invocar e buscar. A fé gera em nós desejo pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, essa é uma oração que você precisa fazer. Ou pelo menos pedir a alguém para fazer por você. Você precisa pedir, Senhor, eu preciso de desejo pelo Senhor. Nos falta desejo do Senhor. Um desejo de comunhão, de adoração, de contemplar a glória de Deus. De se admirar, de se emocionar, de se encantar com a beleza do Evangelho. Porque ouvimos, cremos, irmãos. Porque cremos, adoramos. Porque adoramos, somos enviados. O envio vai ser resultado dessa experiência de fé e adoração. Somos enviados a falar e compartilhar o que ouvimos e cremos. Aquele em quem adoramos. Então você ouviu, você creu e adorou. Você é enviado a falar. Aí vem a história. Você é enviado a quem? Qual é o seu primeiro campo missionário? Seu primeiro campo missionário é aquele que você vê no espelho. Você mesmo. Seu coração. Há um processo, irmãos. Há um processo de incredulidade que prospera em nosso meio. Como
esse processo, como esse vírus é combatido? Mais do Evangelho, mais do Evangelho, mais do Evangelho. Então, quem é a primeira pessoa a cuidar da sua imunidade espiritual, da sua saúde espiritual? Você. Então, você precisa ingerir Evangelho. Várias vezes ao dia, pregando para o seu próprio coração, falando para si mesmo do tamanho do amor de Deus, do tamanho da graça de Deus, falando para os seus problemas, para os seus medos, para as suas questões, do quanto Deus é maravilhoso em Cristo, que te salvou e fez você ser quem você é no reino. Primeiro campo missionário que a gente tem é o nosso próprio coração. Qual é o segundo campo missionário que a gente tem? O segundo campo missionário que a gente tem são os outros crentes. Quanto mais tempo eu passo, irmãos, de vida de igreja, mais eu tenho convicção disso. O problema da igreja é que os crentes não falam do Evangelho uns com os outros. Eu preciso que você fale comigo. Eu preciso ouvir o Evangelho. Estamos mal na adoração. Estamos mal na comunhão. Estamos mal no serviço. Estamos mal na missão. Por quê? Porque a nossa fé vai mal. E por que é que a nossa fé vai mal? Porque ouvimos pouco. E aí você ouve pouco, você fala pouco. Então você ouviu pouco, você não tem que falar comigo. Aí você está mal e eu fico mal. E aí criamos uma epidemia de incredulidade, de frieza espiritual, de gente morna. Precisamos nos evangelizar continuamente. Então você precisa estender sua mão e dizer assim: Senhor, eu sou um campo missionário, porque eu preciso ouvir do Evangelho, todos os dias. E aí nesse ambiente, onde o ciclo do Evangelho vai girando com intensidade, a nossa fé é alimentada, você se sente enviado, aí sim. Aí você começa a pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Aí o Evangelho te envia a sua família. Aí você lembra de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um primo que não conhece Cristo. Mas você fala do Evangelho o tempo todo com você mesmo. Você fala do Evangelho o tempo todo com outros irmãos. Então seu coração está habilitado a falar do Evangelho com aquele que ainda não tem o Evangelho. E aí nós entendemos que missões é algo que começa dentro da igreja. E aí a gente começa a se importar com lugares que efetivamente não tem ninguém para falar. Porque a gente começa a entender a importância de ter gente falando, não uma vez, o tempo todo. Aí a gente começa a pensar que há cidades nesse mundo afora, onde não há uma única igreja. Pessoas que não têm quem lhes fale do Evangelho no seu idioma, nem de forma regular, nem de forma esporádica. E aí a gente começa a entender que essa dinâmica do envio, ela é algo que é muito necessário. Somos enviados o tempo todo, às vezes, para evangelizar o vizinho do outro lado da rua. Às vezes, para evangelizar em uma cidade distante, às vezes, em outro estado, em outro país. Então, a gente ser uma igreja
comprometida com missões, é ser uma igreja comprometida com o Evangelho. Eu quero e preciso ouvir o Evangelho sempre. Mas há pessoas deste mundo que não têm. Há pessoas que nunca ouviram. Então veja, recapitulando a sequência que Paulo fala, ele quer falar de gente que é enviada. Então ele fala, olha, para falar do envio, ele fala da fé, do invocar, do crer, do ouvir. Pessoas que ouvem, creem, invocam, são enviadas. Se o Evangelho chegou na sua vida, nós temos uma responsabilidade espiritual de falar do Evangelho. Falarmos uns com os outros. Falar com as pessoas ao nosso redor que ainda não ouviram. E falar com quem está pelo mundo afora. Aí é aquela história, você não vai. Mas tem gente que já foi. E a gente precisa ser igreja para essas pessoas que estão lá. Em lugares que não tem igreja. Mas talvez Deus te chame para ir. Deus te chame para ir, para falar de Cristo, anunciar Cristo e cooperar com o surgimento de uma igreja. Para onde Deus vai te enviar? Para quem Deus vai te enviar? Eu não sei. O ponto é, você está ouvindo? Você está falando? É nesse ciclo do ouvir e falar contínuo que o Espírito Santo vai nos direcionar a quem nós devemos ir. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela graça, pelo teu amor revelado em Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro e nos deu, Senhor, totais condições de conhecer o seu amor incrível, o seu amor maravilhoso, o seu amor, ó Pai, que constrange o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor usou pessoas para nos apresentar e nos falar do Evangelho. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa a nossa desobediência. Perdoa, Senhor, a nossa inércia. Porque, Senhor, não temos disposto o nosso ouvido para ouvir o Evangelho com regularidade. Temos ouvido muito pouco, Senhor. Temos ouvido muito pouco. E a falta de Evangelho nos nossos ouvidos, mentes e corações tem nos trazido, Senhor, um adoecimento espiritual. Uma vida espiritual miserável, fraca, limitada. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, sede pela Tua presença, sede da Tua palavra, sede do Evangelho, sede e fome. E dá-nos, ó Deus, essa alegria, esse prazer, essa vibração de falar do Teu amor, uns para os outros. Que sejamos, ó Deus, uma comunidade onde o Evangelho seja falado e ouvido continuamente e em primeiro lugar. E que nesse contínuo falar e ouvir, Senhor, a gente possa sentir o envio do Senhor para falar, Senhor, aqueles ao nosso redor que não Te conhecem. Tenhamos coragem e unção, Senhor,
para falar de Jesus para as crianças ao nosso redor, para os jovens ao nosso redor, para os nossos amigos, colegas, familiares, vizinhos, gente conhecida e desconhecida. Mas oramos também, Senhor, por aqueles, ó Pai, que estão em lugares onde simplesmente não há igrejas, onde praticamente não há cristãos, ou mesmo não há cristão algum. Senhor, que o Senhor envie pessoas, servos do Senhor, servos do Teu povo, para levar a Tua palavra para esses lugares. Que o Senhor nos incomode, Senhor, com o que está acontecendo nesses lugares. E que o Senhor nos faça entender que o que está acontecendo lá tem a ver com o que está acontecendo aqui. Possamos, ó Pai, sermos igreja que intercede, igreja que dá suporte à obra missionária, mas igreja, Senhor, que obedece ao chamado do Senhor e vai. E vai. Senhor, em nome de Jesus, que esse ciclo do Evangelho em nossa vida seja contínuo. E que aqueles que aqui chegaram, Senhor, carentes do Evangelho, aqueles que aqui chegaram sem nunca ter tido, Senhor, uma experiência real e verdadeira com o Evangelho, que na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que o Senhor toque esses corações com o poder do Evangelho, poder que traz vida, cura, perdão, restauração, salvação. E aqueles que aqui chegaram, sem nunca ter confessado literalmente com os seus lábios Jesus como Senhor de suas vidas, que o Teu Espírito Santo os impulsione a isso nessa noite. E que a gente tenha, Senhor, realmente um coração de fé e lábios que confessam o Teu nome e uma vida que Te invoque. Em nome de Jesus. Amém.